paulistanos criam projetos que mudam a cara da cidade. Aqui na Penha, nesta área, o seu Hélio já plantou nada mais nada menos do que 19 mil árvores. Aqui, nesta praça no bairro do Sumaré, Raimundo Nóbrega e o Movimento Boa Praça projetaram, confeccionaram e instalaram bancos e mesas. E você, como pode ajudar a melhorar a cidade? Eu sou Gilberto Nascimento e esse é o Diálogo São Paulo. Bem-vindo! O Diálogo São Paulo vai falar hoje sobre iniciativas que melhoram a cidade. No debate, eu recebo o administrador de empresas, Hélio da Silva. Ele é executivo de uma companhia de produtos orgânicos e plantou, acreditem, 19 mil árvores em um parque da Zona Leste de São Paulo. Também no programa, o engenheiro Raimundo Nóbrega, representante do movimento Boa Praça, que revitaliza áreas de convivência na cidade. O poder público não resolve tudo sozinho. Cada cidadão pode dar a sua contribuição para melhorar o seu bairro e a sua comunidade. Temos aqui hoje 2 exemplos de iniciativas positivas e bastante elogiadas. Hélio, como começou e como surgiu a ideia de plantar mudas de árvores lá no Parque Ticoatira, na Zona Leste de São Paulo? A ideia e o botão de play foi ligado no dia 23 de novembro de 2003. Naquela ocasião, eu moro nessa região, eu sou do interior do estado de São Paulo, mas estou em São Paulo há 50 anos. E eu via que aquela área pública, até então, não era parque, era uma área pública, estava se tornando dia a dia mais degradada, mais ponto de drogas, mais ponto de dono de cada um. Uma área pública, infelizmente, hoje, o Antônio pensa que é dele, o Pedro pensa que é dele, o João pensa que é dele, e cada um faz coisas diferentes lá, porque eles pensam que é deles. E uma área pública, o nome já diz, é uma área pública, é de todos. Então, numa das minhas caminhadas por essa área pública, lá no dia 23 de novembro de 2003, eu resolvi falar para a pessoa que estava do meu lado que, num prazo de 10 anos, eu iria mudar tudo aquilo lá. E eu ia começar por mim, pelo Hélio. O Hélio iria mudar a partir daquela data também, e assim foi feito. E num prazo de 10 anos eu transformaria todo o entorno daquilo lá. Tornaria uma área agradável, uma área pública realmente, com vários predicados. E comecei a pensar o que eu deveria fazer lá. E comecei a perguntar para uns e para outras pessoas de mais idade, e pesquisar. E nós descobrimos que aquilo lá era uma extensão da Mata Atlântica. Todo o litoral brasileiro, num raio de até 100 quilômetros, era uma extensão da Mata Atlântica, de norte a sul. E eu falei, puxa vida, eu vou retornar com as árvores que existiam aqui, bem lá no passado. E eu vou tornar a vida das pessoas melhores aqui, eu vou tornar a vida daqueles queridos que vão chegar daqui 50, 100, 200, 500 anos lá na frente, eu vou tornar a vida deles um pouco melhor. Eu posso fazer isso daí, vou conseguir fazer isso daí. E eu quis transformar um sonho em realidade, eu quis transformar um discurso numa ação e atitude. E foi uma coisa bem difícil, né? Eu gostaria aqui até de dar um testemunho que eu morei lá naquela região e tive lá o privilégio de acompanhar os primeiros passos lá do trabalho do Hélio. E na época trabalhava num veículo de comunicação, sugeri até de se fazer uma reportagem a respeito, e acho que ninguém deu muita bola, ou talvez ninguém conseguiu dimensionar a importância ali daquele trabalho, né? Parecia talvez apenas o plantio de algumas mudas de árvores, e hoje a região foi transformada no primeiro parque linear, né, de São Paulo, e graças aí ao seu trabalho. Graças a um trabalho de afinco, graças a uma missão, e as missões são muito gratificantes de um lado, se realiza, e essas missões são dádivas que nós recebemos, e missão não tem fim, tem um começo, e essa minha missão, ela não vai ter fim. Eu tenho um pacto comigo, um pacto com Deus, um pacto com a minha família,
que até o último dia da minha vida eu estarei plantando árvores. Pedi essa graça para não ficar doente. Então, mas as pessoas não acreditavam lá no que você faria isso, essa sua promessa. Como sempre, as pessoas acham que uma pessoa não pode mudar nada, mas uma pessoa pode mudar tudo, principalmente com a mídia espontânea que existe hoje, esses canais de comunicação. Para você ter uma ideia, eu no dia entre 23 de novembro e 30 de novembro, eu já havia plantado lá 50 árvores, depois até dia 15 de novembro, portanto, 20 dias depois, já havia plantado 200 árvores. E um mês depois tinham destruído as 200 árvores. Eu fui aqui para o interior, comprei essas árvores, trouxe, gastei dinheiro. Gastei não, investi dinheiro. Esse é O custo lá é todo seu, você que assume tudo. Nem eu não chamo isso de custo, eu digo do investimento, o melhor investimento que eu fiz para a minha alma e para os outros. Quando a gente divide, a gente se gratifica com essa divisão. Quando a gente soma, não vale. Somar, 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 não vale. Porque a soma se raramente divide. Agora, a divisão é gostosa. É bom você ter a satisfação estampada no outro. Você vê que o outro está feliz, você fica feliz também. Então, a felicidade única não é uma felicidade. Não é uma felicidade. É um ego. Né? Então, eu plantei as 200 primeiras árvores lá, destruíram as 200. Falei, bom, já que destruíram 200, agora eu vou plantar 400. E eu plantei 400 em seguida, e destruíram as 400, portanto, 600. E eu falei, bom, já que destruíram 600, eu vou plantar 5.000 agora, porque eu vou cansar esse pessoal de tanto destruir árvore. Vou massificar. E em 2007 já existiam essas 5.000 lá. Continuaram arrancando tudo, mas decresceu. E eu percebi que quem arrancava eram vários comerciantes que adotavam esse espaço público como estacionamento de carro, colocar placas. Naquela ocasião não existia ainda Cidade Limpa. E eles destruíam tudo lá. E eu fui falar com eles, acabei convencendo, e hoje são grandes aliados lá. Acabei levando algumas autoridades, secretário do Meio Ambiente, governador, prefeito naquela época, já em 2007, e nós conseguimos transformar aquilo lá, de modo que, em 2008, maio de 2008, aquilo foi transformado no primeiro parque linear da cidade de São Paulo. Ok, vamos ouvir um pouco agora a experiência do Raimundo. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a presença. E como é o trabalho do movimento Boa Praça, que espalha e constrói bancos aí também pela cidade de São Paulo? Bom, da minha parte, agradeço o convite. O movimento Boa Praça, a rigor, ele não começou com construção de bancos. A história dele começou em 2008, em que uma moradora, era aniversário da filha dela e havia uma praça ao lado da casa dela que estava muito mal cuidada. Aí ela combinou com a filha que, ao invés de fazer um aniversário em casa, o aniversário seria na praça, e ao invés dos convidados trazerem presente, trariam melhorias para a praça. Foi assim que começou. E a partir de então, esse foi um primeiro piquenique que aconteceu em 2008. Eu não participei desse primeiro. Do segundo ao terceiro já foi um piquenique numa praça próximo de onde eu moro, aí começou a minha participação. E de lá para cá, esse movimento chamado Boa Praça, ele tem feito assim, vários eventos em praças, principalmente em 4 praças, ali na região oeste. Qual região exatamente, onde começou? Começou numa região de Pinheiros, numa praça chamada Paulo Esquezari. Depois, começaram-se a fazer eventos em outras praças. O movimento Boa Praça, especificamente, ele atua em 4 praças ali da região oeste, que é na Lapa, Praça Amadeu Decome, Praça François Belanger, Praça Paulo Esquezari e Praça Antônio Resque. Essas são as praças que o movimento atua especificamente. Agora, a partir de então, outros movimentos, outros coletivos começaram a se aperceber desse movimento e houveram outras iniciativas que daí o Boa Praça também ajudou. Mas, assim, não foi iniciativa do Boa Praça. O Boa Praça ajudou alguns movimentos a começar a cuidar também de espaço público, especificamente de praça. Quer dizer, ele acabou dando origem a outros tipos de trabalhos semelhantes, de entidades Correto. Que fazem trabalho semelhante. Perfeito. É isso. E quem faz parte exatamente do Boa Praça? Na verdade, são moradores da região, são voluntários. E aí tem dona de casa, tem
funcionários da iniciativa privada, pequenos comerciantes, enfim, moradores da região que fazem parte. Eu, inclusive, moro lá também, por isso faço parte desse movimento. Ok. Hélio, na pergunta anterior você começou a falar um pouco sobre contatos seus com o poder público. Como tem sido essa convivência? O poder público apoiou o seu trabalho no início? Como foi essa relação e como é hoje? O poder público acabou reconhecendo a posteriori a importância desse trabalho. Mas desde o início eu tive apoio sim do poder público, no caso da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, no caso da Subprefeitura da Penha, onde eu só ia comunicando o que eu estava fazendo lá e eles me deixaram esse caminho livre. A partir do momento que eles viram as espécies que eu plantava, os espaçamentos que eu plantava, eles começaram a perceber que eu entendi um pouco de solo e eu entendi um pouco de espaçamento de árvores, espécies de árvores. Tanto é que hoje, sem medo de errar, é uma afirmativa, será o parque, se já que não é, o parque com o maior número de biodiversidade da cidade de São Paulo. São mais de 150 espécies de árvores da Mata Atlântica lá, predominantemente Mata Atlântica lá. E o ideal isso daí já estava nos meus planos lá atrás, de que cada 12 árvores que eu plantava, uma seria frutífera para pássaros. Mas são frutas silvestres, tipo pitangas, amoras, araçás, mutamos e por aí vai. Tipo de espécie, tem todos esses tipos de espécies lá. E agora, decorridos mais de 12 anos, de manhã lá é uma sinfonia de pássaros, né? Não está em DVD não, não está em pendrive não, está ao vivo e a cores lá. E isso daí resgatou muito a autoestima das pessoas. Há pouco tempo eu dei uma entrevista aí para uma mídia aí e me falaram lá uma pergunta, o que te faz feliz? Eu falo, aquela senhora que deve ter uns 80 anos, está passeando com o cachorro dela aqui. Aquilo me faz feliz. Porque se não fosse esses parques, essa senhora estaria na casa dela agora assistindo aqueles programas sensacionalistas, com uma pseudo-depressão que se transformaria numa verdadeira depressão, e ela estaria lá enclausurada, no máximo ou no mínimo, tomando conta de um cachorrinho que o filho deu para ela. Então, hoje ela sai, vai lá passear, faz novas amizades lá, ou seja, ela não vai para a unidade básica de saúde, ela vai para a prevenção de uma unidade básica de saúde, que são os parques. Ela vai se exercitar, ela vai conversar, ela vai falar. E isso me faz feliz. Isso me agrada de ver essas pessoas assim. Afora crianças lá. Nesse tempo todo, algumas pessoas me ajudaram, os moradores foram me ajudando, mas foram ficando pelo caminho. E a gente entende, não era uma missão deles, né? Mas a gente agradece muito esse pessoal que ajudou a gente, hoje ainda ajuda. Então isso daí me faz feliz, né? Todo dia eu caminho por lá e eu converso com essas árvores. Então missão é sinônimo, na minha concepção, missão é sinônimo de generosidade. Nós temos que ser generosos. Vamos ver, há pouco tempo eu falei, vamos ver a generosidade de uma árvore. Então vamos ver, generosidade de uma árvore. Retém 40% da água da chuva. Fica lá nos galhos, nas folhas e vai gotejando aos poucos. Nos dá sombra, frutos, ar puro, flores. Qual ser humano que tem essa generosidade? As árvores têm. Devemos conversar e agradecer diariamente a elas. Ok, obrigado, Hélio. Nós vamos ouvir depois também o Raimundo falar sobre a relação com o poder público, mas o nosso tempo está se esgotando agora. O Diálogo São Paulo faz um rápido intervalo e já voltamos. O que você poderia fazer para melhorar a cidade? Eu gosto mesmo de fazer trabalho voluntário. Eu vou numa ESP, que é uma instituição com órfãos de presidiários, né? Geralmente os pais, né, que são da cadeia ou não conhecem, né? É só ir lá brincar com eles e eu acho que já faz a maior diferença do mundo, porque eles sentem ao menos que não estão sozinhos e você poder passar as coisas que você aprende adiante sem interesse, só ir por sentir mesmo como eles são, acho que já ajuda. Não sujar as vias públicas, né?
e separar o lixo de forma adequada, é o que eu tenho feito. Ajudar uma pessoa que está carregando um peso, dar um lugar numa senhora, nem que não seja o lugar preferencial, né, uma pessoa necessitada. Eu acho que as pequenas coisas fazem a diferença. Até um bom dia, um sorriso, isso ajuda. Às vezes a pessoa está triste, mas é alguém tão feliz que aquilo é contagioso. A única parte que eu evoluí já, que eu sinto um pouco a questão do lixo, que hoje a gente tem, né, a coleta seletiva, então a gente separa o lixo. Não tomar atitudes apenas seja para você, mas para o próximo, mesmo que você não conheça ele. Estamos de volta. O Diálogo São Paulo fala hoje sobre iniciativas que melhoram a cidade. Comigo, Hélio da Silva, administrador de empresas, que já plantou 19 mil árvores na cidade. E Raimundo Nóbrega, integrante do movimento Boa Praça, que revitaliza áreas de convivência na cidade. Raimundo, como é a relação do movimento Boa Praça com o poder público? O poder público tem ajudado, colaborado, apoiado? Sim, a convivência com o poder público, a gente tem feito parcerias. Por exemplo, nós fizemos a reforma de uma praça chamada Paulo Schiesari, em que foi feito um projeto e a Prefeitura Municipal de São Paulo executou o projeto conforme foi proposto pelos moradores, conforme a discussão feita do entorno dos moradores, foi feita uma nova proposta de reforma daquela praça e isso foi feito em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Um outro terreno baldio que havia também foi transformado em praça, a Praça Antônio Resch, e a Prefeitura, de novo, também em parceria com o Movimento Boa Praça, foi quem se encarregou da execução do projeto. E foi por essa época que começou a questão da história dos bancos, porque a Prefeitura, não só de São Paulo, tem um banco padronizado que é chamado de Banco Anti-Mendigo, que é um banco ondulado, que é principalmente para os mendigos não poderem deitar no banco. E também é um banco sem encosto. É esse banco aqui que eles instalam nas praças. Aí, na praça, onde nós estávamos participando do projeto, também foi feita a instalação de bancos como esse, que é muito comum em todas as praças de São Paulo. Anti-morador de rua, né? Banco anti-mendigo, porque ele tem essa ondulação. Aí, eu fiquei pensando numa forma de tornar esse banco um pouco mais confortável para os usuários. Aí foi feita essa adaptação que a gente pega e coloca no banco. E aí ele fica com um assento em encosto de madeira. Sendo que essa madeira, a propósito, ela é recolhida em caçamba nas ruas. A gente reusa a madeira. A maioria da madeira não é comprada. E quem constrói os bancos são vocês mesmos, né? Eu vi fotos, a gente viu fotos de você lá fazendo. Exatamente. Montando, serrando. Essa iniciativa é feita a partir do pessoal que participa do Movimento Boa Praça. Um outro exemplo, esse banco aqui, ele foi construído a partir de uns blocos de concreto que tinha no Largo da Batata. As pessoas sentavam nesse banco de concreto. Aí nós fomos lá e fizemos instalação também em madeira. A partir disso, outros coletivos acabaram entrando em contato com a gente, de tal modo que hoje a gente já instalou bancos em Hermelino Matarazzo, em várias regiões da cidade de São Paulo, região leste, região leste, norte, sul, na Ilha do Bororé, e na própria Avenida Paulista também a gente já instalou banco lá. Enfim, em vários lugares de São Paulo há essa iniciativa de instalar bancos um pouco mais confortável para o uso das pessoas. Agora, pelo fato de mudar a estrutura lá do banco, não houve nenhuma reclamação assim por parte do poder público? Houve concordância? Como foi? Olha, aconteceu até uma coisa curiosa. Teve um pessoal de uma praça que viram esses bancos e foram falar com a prefeitura que eles queriam bancos iguais lá na praça que eles estavam começando a construir. Aí a prefeitura mandou vir falar com a gente. Então a gente entendeu isso como uma autorização informal porque a gente continuasse com a atividade. Então, assim, não houve, assim, até o momento, nada de oposição, vamos dizer assim, do poder público. Pelo contrário, a gente trabalha junto naquilo que é possível. Okay. Só para encerrar esse ponto, Hélio, você em algum momento teve dificuldade, né? Até para plantar, sem autorização. Eu tive dificuldade para plantar, mas é aquilo que eu falei, missão ou faz ou faz.
E quando a coisa começa a ficar bonita, é como uma criança que vai ser adotada. Ninguém quer todas as crianças. Eles querem selecionar as crianças, né? E isso daí não pode. Então Não pode, mas acontece. Não né? pode, mas acontece. Mas eu meti as caras e guardadas a devida proporção. Hoje, decorridos 12 anos, eu tenho esse apoio, eu tenho esse reconhecimento. E você vê, eu comecei lá atrás com essa intenção, comecei anonimamente, gostaria de ter continuado anonimamente, mas depois de 5 anos começaram a me descobrir lá e a me incentivar também, principalmente o pessoal que caminha para lá. Lá era uma área degradada, perigosa, caminhava 50 pessoas por dia no máximo, hoje caminham 3, 4 mil. E o poder público, quando vê que a coisa começa a caminhar, ele também começa a levar benfeitorias para lá, né? Eu tenho um sonho, talvez eu conclua, se der tempo, mas se eu não construir agora, daqui 500 anos eu vou construir. Eu pretendo construir bibliotecas públicas dentro de parques. Hoje, quem caminha em parque, tem muita pessoa da terceira idade que caminha em parque. Ora, por que não? Bibliotecas. É só, as pessoas têm um botãozinho de play lá, só basta apertar esse botão. Eu conversei com muita gente lá, falou, eu colaboro, sou voluntário, eu tenho 1000 livros lá em casa, eu tenho banco, eu tenho uma fábrica de blocos. Todos estão com vontade de colaborar. E eles pensam que individualmente são impotentes, mas individualmente são muito potentes. Ô, Hélio, a propósito, nos piqueniques que a gente faz, tem roda de leitura, inclusive. As pessoas levam livros para a praça para as pessoas lerem, o que é uma iniciativa muito interessante. Então. As pessoas lendo no espaço público. Então. Sem dúvida. Além dos bancos, o que exatamente, quais são as outras atividades lá que o Movimento Boa Praça faz também? Essa já é uma que você acabou de citar, né? Olha, um exemplo de parceria com o poder público. Nós, o Movimento Boa Praça, colaborou, participando da discussão e da elaboração de um projeto de lei, que agora se tornou lei em 2015, assinada pelo prefeito Haddad, de gestão participativa das praças. Então, essa é uma forma de colaboração também, de possibilitar que as pessoas, todos os munícipes, possam estar, eventualmente, uma praça que tem ao lado da sua casa, está contribuindo para uma gestão participativa, que são os moradores do entorno, como já foi dito aqui, junto com o poder público, cuidando de um bem que é coletivo, que é um bem comum. Então, essa é uma iniciativa que é perfeitamente possível. E São Paulo, para você ter uma ideia, tem, ainda não está exatamente cadastrado, mas estima-se em torno de 5 mil praças. Eu não tenho dúvida que talvez o próximo passo de vocês sejam criar box de livros, pequenos boxes de livros, para as pessoas começarem a ler nas praças. As pessoas estão carentes. Sim. E a leitura te remete, te leva você a viagens maravilhosas, lindas. A Zona Leste de São Paulo, é um celeiro de votos, mas é um sumidouro de benfeitorias. Mas, recentemente, nos últimos 20 anos, é que começam a levar benfeitorias. Na Zona Leste de São Paulo moram 6 milhões de pessoas. É 2 Uruguai que moram na Zona Leste. Sem autoestima, estou falando de 20 anos para trás, sem autoestima, sem infraestrutura, sem nada. Agora, nesses últimos 20 anos, é que a Zona Leste começa a caminhar. Então, o que eu faço lá e que eu fiz, inclusive fiz sábado agora, e o pessoal chama plantou árvores, não. Eu gerei até agora, 19.123 filhos ecológicos, porque eu tenho 3 biológicos. E gerei uma benfeitoria para eles. Tem árvores lá que são os jequitibá, tem mais de 200 jequitibá. Jequitibá dura 2.000 anos. Então, você imagina quem chegar daqui 1.000 anos. Vão ver os jequitibás que estão plantados lá. Então, é essa generosidade, é esse despertar de cidadania que falta. E o que eu vou fazer até o último olhar. Lá no crepúsculo, eu vou estar fazendo ainda. Infelizmente, a discussão está muito boa, mas a gente já está caminhando para o final do programa e eu gostaria que vocês falassem, então, tanto sobre os resultados alcançados até o momento e como também outras pessoas podem se engajar em iniciativas semelhantes como a de vocês. Olha, não existe uma receita, mas qualquer um que queira fazer, pensar um pouco no coletivo, seja em que atividade for, uma cidade como São Paulo, as demandas são assim
extremamente grandes. Como foi comentado aqui, a Zona Leste, mas em toda, principalmente na periferia, mas mesmo no centro. Você pega uma avenida como a Paulista, ela foi feita para as pessoas estarem em movimento. Se você quiser parar por algum momento na Avenida Paulista, não tem banco. Aliás, tem. Nós instalamos um banco na Avenida Paulista. Então, quer dizer, são quase 3 quilômetros e tem apenas um banco. Um banco em frente a um banco, próximo do MASP. Nós fomos lá e instalamos um banco. Então, a cidade de São Paulo, existe uma carência de toda ordem em tudo quanto é assunto. Agora, as iniciativas dependem de cada um. É sair um pouco assim, da esfera individual, pensar no bem comum e dar um pouco da sua energia para esse bem comum, como já foi dito aqui anteriormente. É isso. Ok. A gente gostaria de agradecer a sua presença. E você gostaria de deixar algum contato do Movimento Boa Praça? Olha, se o pessoal for no Google, quiser saber do trabalho, é só colocar lá Boa Praça, que vai encaminhar direto para o site. Eu não lembro aqui o endereço certinho, mas Boa Praça, Movimento Boa Praça, já vai encaminhar direto. Está aí na tela, www.movimentoboapraça.com.br. Positivo. Ok, e Hélio, eu gostaria que você falasse dos resultados aí desse seu trabalho e também de como outras pessoas podem se engajar em iniciativas semelhantes aí para melhorar a cidade. Eu seria muito egoísta dizendo que eu fiz muita coisa e é para o pessoal reconhecer o que eu estou fazendo. Muito mais importante é eu ter esse start de fora para mim. Olha, parabéns, bacana, legal, está deixando uma obra, uma verdadeira obra. E o ser humano, eu não tenho dúvida nenhuma, ele vai ser reconhecido cada vez mais pela obra, o que ele fez de bom. E não os bens materiais que ele conseguiu durante essa breve passagem por aqui. Então, uma obra, por exemplo, eu cuidei de um rio, eu cuidei de um asilo, eu fiz isso. Isso é uma verdadeira obra. E as pessoas podem fazer isso daí. Elas pensam que elas são incompetentes, que elas são baixas, que elas não vão conseguir. Elas podem mudar primeiro a si mesmo e depois o entorno. São poderosíssimos e são nossos queridos. Falta apenas apertar o botão de play. E eu tenho feito isso daí. Né? Eu tenho plantado até agora 19.123 árvores. Vou plantar 50 mil árvores. Fiz um pacto com Deus. Não, ele me concedeu essa graça, mais uma graça. Pedi para não ficar doente, pedi para mim sair daqui com 87 anos, depois eu volto lá na frente, mas com 87. E nesse espaço de 23 anos, eu vou completar minha obra de 50 mil árvores. E alguém vai se engajar nessa causa comigo, como estão se engajando, pessoas anônimas lá. E é isso que eu quero. A árvore é tudo de bom. A árvore é generosa, é gostosa. Parabéns. E eu espero que você volte aqui depois para poder falar sobre a realização aí dessa proeza. Parabéns. Eu agradeço o convite, voltarei sim, e se servir para inspirar pessoas, eu volto quantas vezes forem necessários. Okay. Onde já se viu um senhor de idade de 65 anos, está plantando tantas árvores, quando seriam as crianças que deveriam estar fazendo isso? Elas vão fazer, daqui a pouco. E você gostaria de deixar um contato a um blog? Olha, eu sou meio avesso à mídia, eu gosto de realizações, eu gosto de ações, eu gosto de atitude. Mas meu filho, ele criou um blog, não está totalmente pronto ainda, mas quem quiser saber um pouco mais desse plantio de árvores lá é o blog O Plantador de Árvores. Ou então no Google, procurando lá, Plantador de Árvores, Hélio da Silva. Muito obrigado, Hélio, pela presença. Com certeza, a população de São Paulo saberá reconhecer a importância dessas duas iniciativas mostradas aqui hoje. O Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui. Estaremos de volta na próxima semana. Obrigado.